Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Aprove a Deus levantar no século XXI, terceiro milênio, esse ministério, não para fundar na terra mais uma religião, para fazer confusão no meio das outras religiões. Por quê? O que mais tem envergonhado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, hoje no século XXI, terceiro milênio, é as religiões. É o maior comércio de almas humanas na terra, hoje no século XXI, é as religiões. No dia em que Deus abriu a mente de um religioso, como ele abriu a mente daquele discípulo de Emaús, ele passa a ter pavor de religião. Quem quiser ser enganado aqui na terra, procure uma religião, que você está no lugar enganador. Não são todas as religiões aqui da terra, que os seus líderes são mágicos. Eles transformam a mente dos seus fiéis a tal ponto dos fiéis mastigarem uma cebola pensando que é uma maçã. Como eu pude contemplar com os meus próprios olhos em um canal de TV, um mágico que dominava a mente das pessoas. O mágico fez a sua mágica, ou fez a pessoa mastigar uma cebola, e a pessoa pensava que estava mastigando uma maçã. O mágico perguntou para a pessoa: o que você está mastigando? A pessoa respondeu para o mágico: estou comendo uma maçã. Enquanto a pessoa mastigava a cebola, o mágico disse para o apresentador de TV: eu vou voltar a mente normal desta pessoa, para você ver o que vai acontecer com ela. Quando a pessoa voltou à sua mente normal, estava mastigando uma cebola. As lágrimas desciam dos seus olhos, porque a cebola ardia na sua boca. O mesmo está acontecendo com mais de 90% das religiões do século XXI. Enquanto o seu líder estiver segurando a mágica nas mentes dos seus fiéis, eles comem uma cebola pensando que é uma maçã. Vamos comparar a lei do Velho Testamento com uma cebola. Vamos comparar a graça de Cristo com uma maçã. Enquanto um religioso está na lei do Velho Testamento, ele come uma cebola pensando que está comendo uma maçã. Será que já passou na mente de um religioso que é fiel dizimista, que o pagamento do dízimo é a mesma coisa de quem come uma cebola pensando que está comendo uma maçã? Qual é um religioso que concorda que todos os fiéis dizimistas estão na maldição, separados de Cristo, caídos da graça de Cristo? Se a mágica dos líderes religiosos não for desfeita da mente dos fiéis dizimistas, ou dos fiéis que pagam os dízimos, fielmente eles vão comer uma cebola quente até morrer, pensando que está comendo uma maçã. É muito difícil de convencer um religioso a deixar a lei do Velho Testamento para abraçar a graça do Filho de Deus. Pergunte para um religioso que é fiel dizimista: o que você está comendo? Uma cebola ou uma maçã? É claro que o religioso vai dizer que está comendo uma maçã e não uma cebola, mas na realidade o fiel dizimista está comendo uma cebola pensando que está comendo uma maçã. No dia que é o religioso que está comendo uma cebola pensando que é uma maçã, e ele descobrir que não está comendo uma maçã, mas é uma cebola, os seus olhos vão chorar e vai ser muito difícil para eles, porque as lágrimas vão descer dos seus olhos por ter passado tantos anos sendo enganados pelo seu líder religioso, que cauterizou a mente dos seus fiéis para comer uma cebola pensando que está comendo uma maçã. Uma pessoa com a mente cauterizada, ou seja, uma pessoa com a mente hipnotizada, come uma cebola pensando que está comendo uma maçã. Por quê? Eu sou testemunho ocular de uma pessoa comendo uma cebola pensando que está comendo uma maçã. Com estas pessoas que comem uma cebola pensando que está comendo uma maçã, com eles se cumpre a profecia de Paulo a Timóteo. Veja 1 Timóteo 4:1-2. Paulo dizia: nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Ou seja, a consciência é hipnotizada. Somente o homem com a mente cauterizada ou hipnotizada come uma cebola pensando que é uma maçã. Mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI são mágicos e hipnotizadores. Sabe aonde estes líderes religiosos se formaram
para aprenderem a serem mágicos? Nos seminários teológicos, lá é onde estes líderes religiosos entram leigos e saem formados em mágicos, preparados para imporem as mãos sobre as pessoas e elas ficarem hipnotizadas. O mais incrível é que estes mágicos oferecem às pessoas Jesus Cristo. Eles fazem um apelo depois de um culto e mandam as pessoas aceitarem a Jesus como seu Salvador. E com este levantar de mãos, as pessoas que levantarem as suas mãos por ordem do mágico e confessarem com a sua boca que estão aceitando Jesus como Salvador e se batizarem na religião do mágico, daí por diante eles fazem um juramento de serem fiéis dizimistas e nunca roubarem o seu Deus nos dízimos e nas ofertas. Agora, estas pobres almas sedentas da sua salvação eterna passam a comer uma cebola pensando que está comendo uma maçã. E tudo quanto eles ganham, eles têm que pagar rigorosamente 10% do seu salário, da sua renda, para o Deus da religião do mágico. O Deus da religião do mágico só salva os seus fiéis se forem fiéis dizimistas e nas ofertas. O mágico ensina para os seus fiéis que, se não pagarem fielmente os dízimos para o Deus da sua religião, ou da religião do mágico, estão roubando a Deus. E por roubarem a Deus, ou seja, por roubar ao Deus do mágico, não tem salvação nem o direito de entrar no reino do Deus do mágico. O Deus do mágico perdoa qualquer tipo de pecado cometido pelos seus fiéis. Só um pecado que o Deus do mágico não perdoa. Este pecado é imperdoável para eles. Cometeu este pecado, perde a salvação e o direito de entrar no reino do seu Deus. Ou seja, no reino do Deus do mágico. Os amados ouvintes estão curiosos para saberem que tipo de pecado é que o Deus dos mágicos não perdoa dos seus fiéis, para que eles não possam entrar no reino do seu Deus. No reino do Deus vivo não entra quem blasfemar contra o Espírito Santo aqui na terra. No reino do Deus dos mágicos não podem entrar os que roubarem ao Deus dos mágicos nos dízimos. Não pagou os dízimos para o Deus dos mágicos, é ladrão, e ladrão não entra no reino do seu Deus, ou seja, do Deus dos mágicos. Não pagar os dízimos fielmente para o Deus dos mágicos está condenado ao fogo do inferno e sem salvação. Não pagar os dízimos para o Deus dos mágicos é um pecado imperdoável, como o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Para o Deus vivo, o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para o Deus dos mágicos religiosos, o pecado imperdoável é não pagar fielmente os dízimos para o Deus dos mágicos. A vida do Deus dos mágicos religiosos está no dinheiro, ou seja, está no dízimo. O Deus dos mágicos religiosos não sobrevive sem o dinheiro dos fiéis. Se os fiéis do Deus dos mágicos religiosos não pagarem rigorosamente os dízimos para este Deus dos mágicos, dos religiosos, os seus templos fecharão as suas portas e abrirão falências, e os mágicos religiosos vão passar necessidade porque não têm coragem de trabalhar para ganhar o seu sustento. Porque estes mágicos religiosos sobrevivem dos dízimos dos seus fiéis, que com a mente hipnotizadas pagam fiel os dízimos para o Deus dos mágicos religiosos, pensando que estão pagando os dízimos para o Deus vivo. E estes pobres religiosos, enganados pelos seus líderes religiosos, pagam rigorosamente os dízimos do seu salário, da sua renda, pensando que estão pagando para Deus, estão pagando para os mágicos. Eles pensam que estão pagando os dízimos para o Deus vivo. Pobres religiosos com a mente cauterizada comem uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. Pagar o dízimo na graça do Filho do Deus vivo é comer uma cebola e vai morrer eternamente. Todos os seres humanos que estiverem comendo esta cebola quente, fritada pelos mágicos religiosos, não tenham dúvidas que naquele grande dia, no tribunal de Cristo, vão ouvir o Filho do Deus vivo dizer para eles aquelas mesmas palavras que ele disse quando ele esteve aqui nesta baixa terra. E ficou escrito para que nenhum mágico religioso e os seus fiéis se lamentem naquele grande dia no tribunal de Cristo. Vejam o que o Filho do Deus vivo disse quando ele esteve nesta baixa terra. E ficou escrito em Mateus 7, 21 a 23, Lucas 13, 22 a 28, Mateus 25, 31 a 46.
Quem são estes que o Filho do Deus vivo disse que naquele dia vão se lamentar, dizendo: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós fizemos muitos milagres em Teu nome, nós expulsamos demônio em Teu nome. É duro dizer, mas é a realidade pura e verdadeira, dita por quem não pode mentir e nem falhar, porque o céu e a terra passam, mas as suas palavras não passarão sem que tenham o seu cumprimento real. Vejam o que vão ouvir os mágicos religiosos e os seus fiéis naquele grande dia. Jesus vai dizer: não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. Todos os religiosos que comem uma cebola pensando que estão comendo uma maçã, estão enquadrados nas palavras do Filho de Deus vivo, que está escrita em Mateus 7, 22 e 23, Mateus 25, 41 e 46, Lucas 13, 22 a 28. Mas os que estão comendo uma cebola pensando que está comendo uma maçã, não sabem e não entendem que os que vão ouvir estas palavras do Filho de Deus vivo naquele grande dia, são eles que estão comendo uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. As escrituras estão servindo de debates nas redes sociais, todos comendo a mesma cebola e debatendo um contra o outro com a mesma escritura. Estes mágicos religiosos não entendem nem o que eles afirmam, nem o que com tanta certeza eles dizem, pensando que estão entendendo as escrituras e não sabem que as escrituras estão ocultas para eles. Vejam o que o Filho do Deus vivo disse em Mateus 11, 25 a 30. Disse Jesus naquele tempo, falando, dizendo aos seus discípulos: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai. Ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Todos os mágicos religiosos e os seus fiéis não entendem nenhuma das palavras do Filho de Deus vivo. Todos estes debates destes sábios entendidos nas redes sociais são em vão, porque eles não estão entendendo nada sobre os debates nas redes sociais que eles fazem. Vejam bem, amados irmãos e ouvintes, o que estes dois líderes religiosos debatiam, um dizendo que a igreja não passará pela grande tribulação, o outro dizia que a igreja vai passar pela grande tribulação. Será que podemos analisar quem está falando a verdade? Nenhum dos dois líderes religiosos estão falando a verdade, porque eles não sabem o que estão dizendo, nem afirmando o que com tanta certeza eles dizem. A igreja não passará pela grande tribulação. O outro diz que a igreja passará pela grande tribulação. Cada líder religioso defendia a sua igreja. Eles não estavam defendendo a igreja de Cristo. Então cada um estava defendendo a sua igreja. Um diz que a sua igreja não vai passar pela grande tribulação. O outro diz que a sua igreja vai passar pela grande tribulação. Nenhum desses dois líderes religiosos sabem o que vem a ser a grande tribulação, que o Filho do Deus vivo disse no sermão profético de Mateus 24. Será que as lideranças religiosas do século XXI sabem quem são os falsos cristos, quem são os falsos profetas? Será que as lideranças religiosas do século XXI sabem quais são os líderes religiosos e seus fiéis que estão comendo uma cebola pensando que estão comendo uma maçã? Será que os líderes religiosos do século XXI sabem discernir o sentido das palavras que o Filho do Deus vivo disse em Mateus 11, 25 a 30? Será que podemos comparar o jugo do Filho do Deus vivo com o jugo das lideranças religiosas do século XXI? Nos mostrem lideranças religiosas do século XXI. Qual foi o jugo que o Filho do Deus vivo colocou nos ombros dos seus fiéis para eles carregarem, ou para eles pagarem dinheiro, para terem o direito à sua salvação e o direito de entrar no reino de Deus? Quanto é a porcentagem do seu salário que o Filho de Deus vivo estipulou para se pagar para Deus, para ter a salvação e o direito de entrar no reino de Deus? Aonde está escrito com as palavras do Filho de Deus vivo, ele dizendo que quem não pagasse 10% do seu salário da sua renda para uma religião aqui na terra está roubando a Deus? Mais de 90% das religiões do século XXI professam esta maldita doutrina de que quem não pagar os dízimos para Deus
não têm salvação nem o direito de entrar no reino de Deus, porque estão roubando a Deus. Uma doutrina que não tem base nas palavras do Filho de Deus vivo e dos seus apóstolos, podemos considerar anátema. E aonde está a base com as palavras do Filho do Deus vivo e dos seus apóstolos para se ensinar em uma igreja cristã que quem não pagar dízimos está roubando a Deus? Mais de 90% das religiões do mundo tem a maldita doutrina do dízimo, dizendo que tem que pagar obrigatoriamente. Mais de 90% das religiões do mundo estão comendo uma cebola, pensando que estão comendo uma maçã. Vejam, amados irmãos e ouvintes, os líderes religiosos interpretam a Bíblia pela carne e não pelo Espírito de Cristo. Dizem que é o Filho do Deus vivo mandou pagar dízimos. Vejam a falsa interpretação dos líderes religiosos que cobram dízimos dos seus fiéis. Eles se baseiam em Mateus 23, dizendo que é o Filho do Deus vivo mandou pagar dízimos. Somente quem está comendo uma cebola pensando que é uma maçã pode abrir a sua boca e dizer que em Mateus 23, o Filho do Deus vivo está autorizando os religiosos que lideram as religiões a cobrarem dízimo dos seus fiéis. Todos os religiosos que estão comendo uma cebola pensando que estão comendo uma maçã não compreendem a linguagem do Filho do Deus vivo. Vamos ouvir o que o Filho do Deus vivo falou em Mateus 24? Jesus disse: sai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas deveis fazer sem omitir aquelas. Guias cegos que coais um mosquito e engolis um camelo? Será que é o Filho do Deus vivo, quando disse deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas, ele estava mandando pagar dízimo? Estas palavras do Filho do Deus vivo não têm nenhuma interpretação que Jesus Cristo estava mandando pagar dízimos. Na lei era obrigatório se pagar dízimos para os levitas, mas o que era mais importante da lei não era pagar dízimo. O mais importante da lei era o amor, a misericórdia, a justiça e a fé. Então os fariseus ensinavam que o mais importante da lei era dar os dízimos de tudo que eles ganhavam, sem negar nem um centavo. Para os fariseus dizimistas, podiam omitir o amor, a fé, a justiça e a misericórdia, só não podiam omitir de pagar os dízimos de tudo quanto eles ganhavam, até do cominho do endro, que eles tinham que pagar os dízimos. Para os fariseus hipócritas, o mais importante da lei era pagar dízimos para Deus. Podiam omitir a misericórdia, a justiça, o amor e a fé, mas não podiam omitir de pagar os dízimos. O Filho do Deus vivo viu que os fariseus eram muito rigorosos no cumprimento da lei. O Filho do Deus vivo viu que os fariseus desprezavam o mais importante da lei, que é o amor, a misericórdia e a fé. Mas a lei dos dízimos eles cumpriam ao pé da letra, sem omitir nenhum tio e nenhum cedilha. Vejam que eles, se eles apurassem 10 centavos, 1 centavo era do dízimo. O Filho do Deus vivo, observando toda esta rigorosidade dos fariseus sobre a lei do dízimo, apontou o dedo para os fariseus e disse: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, que dais o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e tendes omitido o mais importante da lei, a saber, o amor, a misericórdia, a justiça e a fé. Estas coisas deviei fazer sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. O que significa para os fiéis dizimistas coar um mosquito e engolir um camelo? O que significa para os fiéis dizimistas comer uma cebola pensando que é uma maçã? Todos que são fiéis dizimistas, na graça do Filho de Deus, estão filtrando um mosquito e engolindo um camelo. Estão comendo uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. Quando o Filho de Deus vivo disse deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas, ele estava dizendo para os fariseus: já que vocês são tão rigorosos na lei do dízimo, não omitam o amor, a misericórdia, a justiça e a fé, porque o mais importante da lei não é dar dízimo. Se o Filho de Deus vivo tivesse aprovado a lei do dízimo, ele tinha ordenado a Judas, que era o seu tesoureiro, que tudo que os povos ofertassem, Judas desse o dízimo, que era para Deus. Aonde está escrito com as palavras do Senhor Jesus Cristo que os povos tinham que ser fiéis dizimistas? O Filho do Deus vivo nunca mandou
ninguém pagar dízimos, o Filho do Deus vivo disse: aprendam de mim. Mateus 11, 29. Quem aprende com o Filho do Deus vivo não vai além dos ensinamentos do Filho do Deus vivo. Aonde o Filho do Deus vivo disse que quem não pagasse os dízimos estavam roubando a Deus. O que significa para os líderes religiosos do século XXI a palavra cristão? Porque todos os líderes religiosos, seus fiéis, dizem que são cristãos. O que significa ser cristão? Ser cristão é aprender com Cristo. É fazer o que Cristo mandou fazer. É viver como Cristo viveu. É andar como Cristo andou. E não ir além da doutrina de Cristo. Só é um verdadeiro cristão se estiver preenchendo estes requisitos que nós mostramos como ser cristãos. Muitos religiosos não sabem o que vem a ser cristãos. Por que muitos religiosos não sabem o que vem a ser cristãos? Porque eles estão comendo uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. A palavra cristãos veio a surgir em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, que diz assim: em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Porque os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez? Porque o povo via na face dos discípulos a face de Cristo. Eles preenchiam os requisitos que o Senhor Jesus Cristo exigiu para ser um cristão. Viviam como Cristo viveu, andavam como Cristo andava, ou como Cristo andou. A mesma doutrina que Cristo tinha ensinado para eles, eles ensinavam para o povo. Eles não acrescentavam nem um tio, nem um cedilha da doutrina de Cristo. Eles não iam além da doutrina de Cristo. Por quê? Os discípulos não pregavam para os seus fiéis e ouvintes outra doutrina, ou seja, a doutrina do dízimo. Porque nenhum verdadeiro cristão pode pregar a doutrina do dízimo para ninguém aqui na terra. A doutrina do dízimo não é a doutrina da graça do Filho de Deus vivo. A doutrina do dízimo é a doutrina da lei da velha aliança e não da graça do Filho de Deus vivo. Tudo que pertencia à lei da velha aliança, o Filho do Deus vivo cumpriu na cruz do Calvário. Não ficou nem um tio, nem um cedilha da lei que o Filho de Deus vivo não tenha cumprido na dura cruz do Calvário. Para mais de 90% dos religiosos e as suas lideranças, o Filho de Deus vivo não cumpriu a lei. Não cumpriu a lei do dízimo, porque se o Filho de Deus vivo tivesse cumprido a lei do dízimo, eles não doutrinavam os seus fiéis que é obrigatório pagar o dízimo do seu salário, da sua renda, sob pretexto que quem não pagar o dízimo fielmente está roubando a Deus. Quem lê textos sem contextos vira pretexto. Os religiosos da lei da velha aliança, antes de meditarem no livro de Malaquias, comem uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. Só quem pode entender o livro de Malaquias é os cristãos. Não tem nenhum pretexto para se trazer o dízimo da lei para a graça do Filho do Deus vivo. É como disse o apóstolo Paulo em Romanos 10,4: o fim da lei é Cristo para justificar todos que nele creem e obedecem à sua doutrina aqui na terra. Veja o que o escritor aos Hebreus diz. Veja Hebreus 5:8-9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Sem a obediência à doutrina de Cristo, não tem salvação para ninguém aqui na terra dos viventes. Ficamos imaginando como é que tanta gente religiosa batem no peito e dizem: eu tenho certeza da minha salvação, porque um dia eu levantei a minha mão e aceitei Jesus como meu Salvador. Não sabem esta gente religiosa que levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador não dá nenhuma certeza da sua salvação eterna, porque não tem nenhuma base na doutrina de Cristo este levantar de mãos e aceitar Jesus como Salvador. Esta doutrina do levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador é uma doutrina humana, sem a aprovação de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. O Filho do Deus vivo é quem escolhe as pessoas para lhe seguir. Não é as pessoas quem escolhe a Jesus Cristo para seguir. Veja o que o Filho do Deus vivo disse sobre os que levantam a sua mão e lhe aceitam como Salvador. Veja João 15:16-17. Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, foi eu que escolhi a vocês para me aceitarem. Não foi vocês que me aceitaram. Eu
vos aceitei vocês e vos designei para que vades deis frutos e o vosso fruto permaneça para sempre, a fim de que tudo quanto vocês pedires a meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Um certo homem se ofereceu para seguir a Jesus Cristo, mas Jesus respondeu para o homem que tinha se oferecido para lhe seguir: as raposas têm suas moradas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Esta foi a resposta do Filho do Deus vivo para quem se ofereceu para lhe seguir, ou queria lhe aceitar. Ou seja, esta é a resposta do Senhor Jesus Cristo para quem levanta a sua mão e aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Um se oferece para seguir a Jesus. O Senhor Jesus Cristo não deu nenhuma resposta para o homem que se ofereceu para lhe seguir. Se não lhe dizer: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E virando-se para outro homem disse: segue-me. Vemos dois homens, um se ofereceu e disse que quer seguir a Jesus. Qual dos dois homens foi aprovado por Jesus Cristo? O que se ofereceu ou foi o que Jesus Cristo escolheu? Podemos perguntar para os nossos ouvintes: quem é que Jesus Cristo aprova? É quem levanta a sua mão e lhe aceita como Salvador? Ou é quem Jesus Cristo escolhe para salvar? Jesus Cristo escolheu o homem para lhe seguir. O homem pede para Jesus, que ele disse que queria voltar em casa para sepultar seu pai, que estava morto. Quando Jesus escolhe um homem para lhe seguir, ele não permite voltar em casa para enterrar um parente que morreu. Quando Jesus passou a noite em oração, de manhã cedo, começou a escolher os seus discípulos. Quantos homens desejavam ser chamados por Jesus Cristo para lhe seguir? E Jesus não chamou? Foi por isso que Jesus disse para os seus discípulos: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a vocês. Não foi vocês que me aceitaram, foi eu quem aceitei a vocês. Não tem nenhuma base nas Escrituras Sagradas para, depois de um culto, ficar perguntando quem quer aceitar Jesus como Salvador. Os cristãos primitivos não fizeram apelo depois de uma pregação perguntando quem queria aceitar Jesus como Salvador. Sabemos que este apelo que as lideranças religiosas fazem depois de um culto, perguntando quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, vem de falsas interpretações bíblicas. Há uma única base para as lideranças religiosas fazerem apelo para as pessoas aceitarem a Jesus como Salvador. É em Mateus 10, 32, 33, Lucas 12, 4 a 9. As lideranças religiosas leem um texto sem contextos e fazem pretexto com o texto lido. Vejam aonde eles se fundamentam para fazerem o apelo depois de um culto, perguntando quem quer aceitar Jesus como seu Salvador. O líder religioso, com a sua voz prepotente, diz para os ouvintes: Jesus diz: quem me confessar diante dos homens, eu também confessarei na presença dos anjos e de meu Pai. E quem me negar, eu também negarei diante do meu Pai, diante dos anjos. Então, diante destas palavras do Senhor Jesus Cristo, muitos líderes religiosos afirmam para os seus ouvintes que quem levantar a sua mão e aceitar Jesus como seu Salvador, ou seja, quem levantar a sua mão e confessar que aceita Jesus como seu Salvador, o seu nome vai estar escrito no livro da vida nos céus. E com esta falsa promessa, feita pelo homem, muita gente estão sendo enganadas. Levantam a sua mão e confessam que estão aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, para ir morar nos céus. Se todos que confessaram diante de um líder religioso que aceitou Jesus como seu Salvador estão salvos, e o seu nome escrito no livro da vida, e prontos para ir morar nos céus, esta salvação é muito barata, sem preço. Não é esta a salvação do Filho do Deus vivo. A salvação do Filho do Deus vivo não consiste em levantar a mão e confessar diante dos homens como Salvador. A salvação do Filho do Deus vivo consiste em lhe obedecer às suas palavras aqui na terra. Como está escrito em Hebreus 5, 8, 9. Jesus Cristo é o autor de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Milhares e milhares de pessoas têm confessado diante dos líderes religiosos
que estão aceitando Jesus como seu Salvador, mas negam a Jesus todos os dias nas suas igrejas, nas suas sinagogas, a qual ele chama de igrejas. Amados irmãos e ouvintes, este apelo que as lideranças religiosas fazem depois de um culto, perguntando às pessoas quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, não tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em Mateus 10, 32, 33 e Lucas 12, 8, 9. O Senhor Jesus Cristo estava prevenindo os seus seguidores, porque eles iriam ser presos pelas autoridades por causa do nome de Jesus. Então, quando eles estivessem presos por causa do nome de Jesus, e os carrascos lhes dissessem: se vocês negarem o nome de Jesus Cristo, vocês podem ser libertos desta prisão. E se vocês confessarem o nome deste Jesus de vocês, vocês serão castigados com muito rigor e poderão até perder a vossa vida. Jesus Cristo estava dizendo para os seus discípulos que se eles confessassem o seu nome diante das autoridades, ele também confessaria diante do Pai e diante dos anjos. E se eles negassem o seu nome diante das autoridades, ele também negaria diante do Pai Celestial e diante dos anjos. Então, o sentido das palavras do Senhor Jesus Cristo sobre a confissão diante dos homens é muito diferente do que as lideranças religiosas ensinam para os seus ouvintes e fiéis depois de um culto, forçando as pessoas a confessarem que estão aceitando Jesus como seu Salvador, para irem morar nos céus. Vamos ouvir uma pregação de um verdadeiro cristão que aprendeu com o Senhor Jesus Cristo? Veja a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 14. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 8 a 10. Se alguém ensina alguma doutrina diversa, se não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é um soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas, maliciosas, disputa de homens corruptos, privados da verdade, pensando que a piedade é fonte de lucro. Vejam, amados irmãos e ouvintes, que mais de 90% das religiões do século XXI é uma fonte de lucro, porque as lideranças religiosas não aprenderam com o Senhor Jesus Cristo, aprenderam com o mundo que jaz no maligno. Mais de 90% dos líderes religiosos e os seus fiéis estão mastigando uma cebola, pensando que estão mastigando uma maçã. E se não despertarem do hipnotismo dos líderes religiosos enquanto é tempo, naquele dia vai ser só choro e ranger de dentes, quando a cebola começar a arder na sua boca. Amanhã pode ser tarde demais. O dia é hoje, ao ouvir a mensagem de um porta-voz de Deus aqui na terra, advertindo os religiosos e suas lideranças religiosas: preparem-se para o grande dia que se aproxima e está bem perto. Não se esqueçam que já foi dito e outra vez, vamos repetir outra vez, o significado da cebola e o significado da maçã. A cebola significa os que estão cumprindo a lei da velha aliança, pagando o dízimo da lei para se salvar e ter o direito de entrar no reino de Deus. A maçã é a graça do Filho de Deus. Mais de 90% das religiões pensam que estão na graça do Filho de Deus e estão na lei da velha aliança. Isso quer dizer que estão mastigando uma cebola, pensando que estão mastigando uma maçã. O Senhor Jesus Cristo disse, e ficou escrito em Mateus 7, 21 a 23, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus. Qual é um religioso que não chama Jesus Cristo de Senhor, Senhor? Todos os religiosos chamam Jesus Cristo de Senhor, Senhor, mas não fazem o que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer. Veja Lucas 6,46. Jesus disse: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? O Senhor Jesus Cristo mandou praticar a lei do dízimo. O Senhor Jesus Cristo mandou guardar o sábado. O Senhor Jesus Cristo mandou cobrar o dízimo na sua graça. O Senhor Jesus Cristo mandou que se ungisse um homem titulado pastores para apacentar a sua igreja aqui na terra. Qual foi o nome que o Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja aqui na terra?
Qual é o nome das lideranças que o Espírito Santo constituiu para apacentar a igreja de Deus que Jesus Cristo adquiriu com seu próprio sangue? Veja Atos 20, versículo 28. O nome das lideranças constituídas pelo Espírito Santo é bispo, anciãos ou presbíteros. O Espírito Santo nunca constituiu nenhum homem titulado pastor para apacentar a igreja de Deus aqui na terra. Os homens confundem o dom de pastor com o título de pastor. O dom de pastor é dado ao homem por Deus. O título de pastor é dado ao homem pelo homem. Quem é o homem para ungir outro homem como pastor? Todos os homens que são intitulados pastores mastigam uma cebola pensando que estão mastigando uma maçã. Os maiores mágicos do mundo são os homens intitulados pastores. Os movimentos que mais crescem hoje no século XXI é os movimentos religiosos liderados pelos homens titulados pastores. O crescimento destas religiões, alguém pode até pensar que é aprovado por Deus e por Jesus Cristo. Não é aprovado por Deus e por Jesus Cristo. O crescimento destas religiões se atribui aos grandes mágicos que estão fazendo tão grandes sinais e maravilhas que, se possível, fosse enganaria até os escolhidos. Estes mágicos cauterizam a mente das pessoas a tal ponto dos fiéis comerem uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. Para os cristãos seguidores de Jesus Cristo, não é nenhuma novidade este crescimento destas religiões hoje no século XXI, terceiro milênio. Os cristãos acreditam nas palavras do nosso divino mestre, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo avisou em Mateus 24 que nos finais dos tempos iria surgir esses falsos cristos, esses falsos profetas, fazendo tão grandes milagres que, se possível, fosse enganaria até os escolhidos. Não tem mágica que atinja um escolhido de Deus aqui na terra. O que está nos escolhidos de Deus é maior do que a mágica dos pastores mágicos que lideram as religiões aqui na terra. A mágica dos pastores só atinge a mente de quem acredita neles. Nenhum escolhido de Deus acredita em um homem titulado pastor. Para os escolhidos de Deus, todos os homens titulados pastores são mercenários, todos sem exceção. Veja João 10, 1 a 16, Isaías 56, 11, Jeremias 56. Jeremias disse: ovelhas perdidas têm sido meu povo, os seus pastores as fizeram errar. Os profetas e o Senhor Jesus Cristo não deram apoio aos homens titulados pastores. Se os profetas e o Senhor Jesus Cristo não deram apoio a estes homens titulados pastores, tem alguém dando apoio a estes homens intitulados pastores aqui na terra. Sabe quem é este alguém que está apoiando estes homens titulados pastores? É um alguém que trabalha contra Deus e contra o seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Todos os humanos da terra sabem quem é que trabalha contra Deus e contra o seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Não me pergunte quem ensinou a mágica aos líderes religiosos aqui na terra. Se a mágica não é de Deus, é do inimigo de Deus. O inimigo de Deus sabe que o seu tempo é limitado aqui na terra. E ele trabalha 24 horas sem parar para enganar o máximo de religiosos que ele puder aqui na terra. Foi o povo mais fácil que o inimigo achou melhor para enganar aqui na terra. É o povo religioso. O inimigo de Deus é mágico. E como professor de mágica, ele ensina a sua mágica a quem ele quiser e acreditar nele. O inimigo de Deus disse para o Senhor Jesus Cristo no deserto que todos os reinos deste mundo tinham sido entregues a ele e ele dava a quem ele quisesse. Tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo rejeitou do inimigo de Deus no deserto, as lideranças religiosas dos seus fiéis abraçam de corpo e alma. O inimigo de Deus aplicou a sua mágica nas lideranças religiosas, para eles comerem uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. Os líderes religiosos aplicaram a mágica nos seus fiéis, e eles estão do mesmo jeito dos seus líderes religiosos, comendo uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. O inimigo de Deus é muito astuto. Ele sabe
porque a lei não tem mais nenhuma validade aqui na terra, na graça do Filho de Deus. Então, ele tem se aproveitado da lei para enganar os religiosos e suas lideranças. O inimigo preparou a cebola para os religiosos comerem, dizendo ele que é uma maçã. Pode ser uma maçã, mas com o sabor de uma cebola, porque o mágico consegue cauterizar a mente dos religiosos para eles comerem uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. A lei da velha aliança é uma cebola, a qual os religiosos comem pensando que é uma maçã. É lamentável de se dizer, mas é a verdade revelada pela graça do Filho de Deus para os seus atalaias da última hora. Mais de 90% das religiões do século XXI estão comendo uma cebola pensando que é uma maçã. Pensam que estão na graça do Filho de Deus e não estão separados. Quem está comendo a cebola da lei não acredita na nova aliança que o Filho de Deus fez na dura cruz do Calvário por nós. Saulo comeu esta cebola da lei por muito tempo, para que a mágica fosse apagada da sua mente. Saulo foi preciso o Senhor Jesus Cristo cegar os seus olhos, para que a mágica fosse desfeita da mente de Saulo. Saulo estava comendo uma cebola pensando que era uma maçã. Quando Saulo descobriu que o que ele estava mastigando não era uma maçã, e sim uma cebola, a sua boca ardeu e os seus olhos lacrimejaram. Quem já contemplou uma pessoa comendo uma cebola? Eu já contemplei uma pessoa hipnotizada comendo uma cebola, pensando que era uma maçã. Quando o mágico desfez a mágica, a pessoa hipnotizada abriu a boca e colocou a cebola para fora, com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: eu estou mastigando uma cebola, não é uma maçã. Enquanto a pessoa estava com a sua mente hipnotizada, a pessoa comia a cebola pensando que era uma maçã. O mesmo está acontecendo. O mesmo que aconteceu com aquela pessoa hipnotizada está acontecendo com mais de 90% dos religiosos do século XXI. Estão mastigando uma cebola, pensando que estão mastigando uma maçã. Estão nas práticas da lei da velha aliança, pensando que estão na graça do Filho de Deus. Para estes religiosos que vivem nas práticas da lei da velha aliança, pensando que estão na graça do Filho de Deus, leiam com muita atenção o Evangelho escreveu São João, capítulo 1, versículos 16 e 17, João 3, 22 a 36. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho e lhe obedece tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Paulo disse em Romanos 10 e 4, o fim da lei é Cristo para justificar todos que nele creem e lhe obedecem. Não basta somente crer e ter a vida eterna, porque os demônios também creem e estremecem, mas não obedecem. O que um cristão entende pelo Espírito da graça de Cristo é que os praticantes da lei da velha aliança, hoje no século XXI, estão debaixo da maldição, ou estão debaixo da ira de Deus. Estão em maldição, caídos da graça de Cristo, separados de Cristo. Conforme disse Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 1 a 4, Gálatas 3, 10 a 13, Gálatas 4, 4, 5, Gálatas 2, 19 a 21. Isso quer dizer que, para mais de 90% das religiões do século XXI, o Senhor Jesus Cristo veio em vão a esta baixa terra. A sua morte na dura cruz do Calvário também foi em vão. Vamos mastigar uma maçã, não é uma cebola como fazem o povo da lei, que mastigam uma cebola pensando que estão mastigando uma maçã. Vamos mastigar a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 11, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam na lei, ou seja, debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
Outrora, quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardai dias, meses e tempos. Temo a vosso respeito, não haja eu trabalhado em vão entre vós, disse Paulo. Paulo pregou a graça do Filho de Deus para o povo da Galácia, mas os corações deles estavam enraizados na lei da velha aliança. Paulo teve que explicar para os Gálatas que o Filho de Deus veio para resgatar da lei os que estavam na lei da velha aliança. Só se tornarão filhos de Deus os que forem adotados por Jesus Cristo. E para ser adotado por Jesus Cristo, tem que renunciar à lei da velha aliança. A missão do Filho de Deus esta baixa terra foi resgatar os povos que estavam debaixo da lei da velha aliança, para trazer para a sua maravilhosa graça. É lamentável de se dizer, mas é a verdade revelada pela graça do Filho de Deus para os atalaias da última hora nos últimos tempos. Mais de 90% dos religiosos da terra ainda continuam debaixo da lei da velha aliança, rejeitando a tão grande graça que o Filho de Deus veio trazer para os povos da terra. Na verdade, mais de 90% das religiões do século XXI e os seus fiéis estão mastigando uma cebola, pensando que estão mastigando uma maçã. Os cristãos seguidores do Senhor Jesus Cristo não vão sentir nem o cheiro desta cebola. Como é que alguém se diz ser cristão vivendo debaixo da lei da velha aliança? Como é que alguém se diz que é o Filho de Deus adotado por Jesus Cristo vivendo debaixo da lei da velha aliança? Os cristãos seguidores de Jesus Cristo não são enganados pela serpente para mastigar uma cebola pensando que está mastigando uma maçã. Os cristãos seguidores de Jesus Cristo não dão ouvido à voz de mercenários. Os verdadeiros cristãos só ouvem a voz do bom pastor. E o bom pastor não permite que os seus seguidores mastiguem uma cebola pensando que é uma maçã. Os mágicos que lideram as religiões não têm poder de hipnotizar nenhum dos que estão no aprisco do bom pastor. Os seguidores do bom pastor sabem discernir os sabores. Nenhum será enganado, porque todos conhecem o sabor de uma cebola e o sabor de uma maçã. Todos que ainda não foram resgatados da lei da velha aliança estão debaixo da lei, separados de Cristo, caídos da graça de Cristo. Veja Gálatas 5, 1 a 4. Paulo disse: Cristo nos libertou para não mais vivermos debaixo da lei, porque Cristo nos resgatou da lei. Cristo nos libertou da lei para nunca mais nós fazermos memória da lei. O jugo da lei era muito pesado para os humanos da terra carregar. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. O apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 11 e 12: quando o homem deixa de crer na graça do Filho de Deus, o próprio Deus lhes envia a operação do erro para eles crerem na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Isso quer dizer, ou isso significa que o homem mastiga uma cebola pensando que está mastigando uma maçã. Pensa que está obedecendo à verdade e está obedecendo à mentira. O mesmo está acontecendo com mais de 90% das religiões do século XXI. Estão obedecendo à mentira pensando que estão obedecendo à verdade. Pensam que estão na graça de Cristo e estão na lei de Moisés, praticando a lei da velha aliança, pagando 10% do seu salário da sua renda para a sua religião sob pretexto do seu líder religioso, que se não forem fielmente nos dízimos, estão roubando a Deus. E por roubarem a Deus, não têm salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Vivem comendo uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. Mais de 90% das religiões do século XXI são escravos da lei da velha aliança. Pagam rigorosamente o dízimo de tudo que eles ganham,
para não roubarem a Deus. Ouçam com muita atenção, religiosos, escravos da lei da velha aliança, o que Paulo disse em Gálatas 2, 19 a 21. Se a salvação vem pela a prática da lei, Cristo morreu em vão. Vejam o castigo de quem fizer vã a morte de Cristo. Vejam com muita atenção Hebreus 10, 28 e 29, que diz assim: havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, com a testemunha de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor, os que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: minha a vingança e eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Valeu a pena Deus enviar o seu único filho a esta baixa terra para resgatar os povos da maldição da lei e os povos fazerem vã a morte do Filho de Deus? Parece que não valeu a pena o sacrifício do Filho de Deus na dura cruz do Calvário para resgatar os povos da lei da velha aliança. Vejam com muita atenção, povos religiosos do século XXI, no terceiro milênio, o que Paulo disse em Gálatas 3, 10 a 13: pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. O justo será justificado pela fé em Cristo Jesus. Todas as religiões dizem que têm fé em Jesus Cristo, mas é uma fé teórica. Na prática, eles negam a fé em Jesus Cristo. Pisam o Filho de Deus e fazem vã a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Vivem mastigando uma cebola pensando que estão mastigando uma maçã. Com muitos religiosos cumpre-se aquelas palavras ditas por nosso Senhor Jesus Cristo, que está escrita em Mateus 15, 16 a 20. Assim, por causa da vossa tradição, invalidais a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra com os lábios, o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos dos homens. E chamando a si as multidões, disse-lhes: ouve-me e entendei. Não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, mas o que sai da boca do homem, isso sim contamina o homem. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Jesus disse para os seus discípulos: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai, são cegos e guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos vão cair no abismo. Pedro toma a palavra, dizendo-lhes: explica-nos a parábola, Senhor. Respondeu-lhe Jesus: estáis também vós sem entender? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração do homem procede maus pensamentos, homicidas, adultérios, prostituições, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. As lideranças religiosas condenam tudo o que entra pela boca do homem. O Senhor Jesus Cristo condena tudo o que sai da boca do homem. O que entra pela boca não condena o homem, mas é o que sai da boca do homem. Isso sim condena o homem. Porque o que sai da boca do homem procede do coração. Isso disse o Senhor Jesus Cristo para os religiosos do seu tempo. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo têm a sua validade de geração em geração, até a consumação dos séculos. Se o Senhor Jesus Cristo estivesse pessoalmente no nosso meio hoje, no século XXI, ele repetia as mesmas palavras que está escrito em Mateus 15, 6 a 20. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos dos homens, invalidando os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para seguirem
a tradição da lei da velha aliança, que não tem mais nenhuma validade na graça do Filho de Deus. Os religiosos dizem que Deus não mudou a lei. A lei ainda permanece hoje no século XXI. Realmente, vocês religiosos têm razão. Deus não mudou a lei. Deus nunca mudou a lei. Quem mudou a lei foi o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus mudou a lei. Porque o Pai autorizou o Filho a mudar a lei em graça. Na lei não tinha perdão. Na graça tem perdão. A lei matava sem misericórdia. A graça dá vida pela misericórdia do Filho de Deus. Deus entregou todo poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos de seu Filho Jesus Cristo. Será que temos base nas Escrituras para dizer que o Filho de Deus mudou a lei em graça? Vejamos o Evangelho, escreveu São João, capítulo 1, 16 e 17. Porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Vejamos o Evangelho, escreveu João, capítulo 3, 34 a 36. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. Quem crê no Filho e lhe obedece tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre os tais permanece a ira de Deus. A salvação e a condenação está sobre a responsabilidade do Filho de Deus. Ele tem poder para salvar e tem poder para condenar. Não é a missão do Filho de Deus condenar nenhuma alma aqui na terra. Ele veio para salvar as almas. Mas para que nós alcancemos esta tão preciosa salvação, é preciso obedecer à sua doutrina aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo recebeu do Pai todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Depois da sua morte e ressurreição, já glorificado pelo Pai, ele pronuncia as seguintes palavras: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Toda a autoridade o Filho de Deus recebeu do Pai sobre os céus e a terra. O Filho de Deus não faz nada sozinho. Tudo o que ele fez foi guiado pelo Pai. Dele mesmo não fez coisa alguma. Se ele mudou a lei em graça, foi autorizado pelo Pai. Quem não obedece ao Filho também não obedece ao Pai. Quem desobedece ao Filho também desobedece ao Pai. Os religiosos não sabem quem pode nos livrar da ira de Deus. O apóstolo Paulo nos mostra quem pode nos livrar da ira de Deus. Veja, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Somente o Filho de Deus pode nos livrar da ira vindoura. Somente o Filho de Deus pode aplacar a ira de Deus contra esta geração depravada e corrompida e adúltera e perversa, que desprezam a graça do Filho de Deus para seguir a lei, que não tem mais nenhuma validade na graça do Filho de Deus. Os verdadeiros cristãos seguidores do Senhor Jesus Cristo não mastigam uma cebola pensando que é uma maçã. O que nós cristãos mastigamos é mais doce do que o mel, porque é a palavra de Deus que nós mastigamos. Não é uma cebola como mais de 90% dos religiosos mastigam. Hoje no século XXI, mastigam uma cebola pensando que estão mastigando uma maçã, ou que estão mastigando um favo de mel. Vamos mastigar as palavras do Senhor Jesus Cristo, que se encontra em João, capítulo 12, 44 a 50. Clamou Jesus dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu que sou a luz do mundo, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não guardar, eu não julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu o mandamento, quanto ao que dizer e ao que falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo que eu falo, falo exatamente como o Pai me ordenou. Então, amados irmãos e ouvintes, porque os religiosos queiram ou não, o Filho de Deus recebeu ordem do Pai para mudar a lei em graça.
Na graça de Cristo não se faz memória da lei da velha aliança. Da lei da velha aliança não ficou nem um tio, nem um cedilha que o Filho de Deus não tenha cumprido na dura cruz do Calvário. É como disse Paulo aos Romanos: o fim da lei é Cristo para justificar todos que nele crê e lhe obedecem a sua doutrina aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas vim para cumprir a lei. Então a lei ainda permanece na terra para aqueles que não creem que Cristo cumpriu a lei. A lei existe, mas não tem nenhum valor para quem está na graça do Filho de Deus. O que nós podemos entender pelo Espírito da graça de Cristo é que todos que ainda quiserem viver nas práticas da lei da velha aliança estão em maldição, separados de Cristo, caídos da graça de Cristo, como disse Paulo aos Gálatas. Lemos carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 1 a 4, Gálatas 3, 10 a 13, Gálatas 4, 4 a 5, Gálatas 2, 19 a 21. Naquele dia não vai ser surpresa para muitos religiosos que viveram na lei da velha aliança, quando ouviu o Senhor Jesus Cristo dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades, vão para o fogo eterno que estava preparado para o diabo e todos que lhe seguiram aqui na terra. Naquele dia não vai adiantar lamento na presença do Senhor Jesus Cristo, dizendo que fizeram milagres em nome de Jesus, que expulsaram os demônios em nome de Jesus, que fizeram tão grandes sinais que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Os escolhidos de Deus, diante de tantos lamentos destes religiosos, naquele grande dia, aquele dia é dia de vingança contra esta geração que rejeitaram a graça do Filho de Deus para seguir a lei, que é maldita, que foi cumprida na dura cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais de 90% das religiões do século XXI, a morte do Filho de Deus foi em vão. Naquele dia Deus vai fazer justiça com todos que desprezaram o seu amado Filho Jesus Cristo aqui na terra. Naquele dia Deus vai derramar sua ira sobre todos os humanos da terra que desprezaram a graça do seu Filho para seguir uma lei que perdeu a sua validade com a morte do Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. Quando o Filho de Deus disse: está tudo consumado, está tudo cumprido, este é o novo pacto no meu sangue, esta é a nova aliança, este é o pacto da graça. Sem esta graça ninguém entra no meu reino. Pela lei da velha aliança, ninguém é justificado diante de Deus. Todos que quiserem ser justificados pela lei da velha aliança estão todos em maldição, caídos da graça, separados da graça. Sem a graça do Filho de Deus, nenhuma alma tem a salvação eterna e o direito de entrar no reino de Deus. Se alguém tem dúvidas do que está ouvindo através desta mensagem do porta-voz de Deus, aguarde para ver, porque não passará nenhum tio, nenhum cedilha de tudo o que os amados ouvintes estão ouvindo da boca de um porta-voz de Deus aqui na terra. Deus não levantou este ministério Atalaia da Última Hora para defender uma religião ou uma denominação religiosa aqui na terra. Deus levantou este ministério para defender a graça do seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Deus nunca levantou profeta na terra quando os povos estavam em obediência à sua palavra aqui na terra. Quando Deus levantava o seu profeta, era para repreender as lideranças religiosas e os seus fiéis. Não tem um povo aqui na terra mais desobediente à palavra de Deus do que o povo religioso. As religiões do século XXI estão cheirando mal nas narinas de Deus. E em breve Deus e seu Filho Jesus Cristo vai pedir conta com esta nação religiosa aqui da terra, que não tem o cheiro de Cristo no meio deles. Deus não está satisfeito com esta geração ou com esta nação religiosa que estão comendo uma cebola pensando que é uma maçã. Ou seja, estão na lei da velha aliança, pensando que estão na graça de Cristo. A partir de hoje, amados irmãos e ouvintes, vocês não são mais inocentes, estão advertidos sobre o que vem a ser. Comer uma cebola pensando que é uma maçã.
mais de 90% das religiões do século XXI estão comendo uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. Estão na lei pensando que estão na graça de Cristo. Todas as religiões professam que creem na Bíblia como inspiração divina, mas isso não é verdade. É uma grande mentira. É hipocrisia dizer que crê na Bíblia como inspiração divina e não obedecer à palavra de Deus. Por quê? Por que é que o Senhor Jesus Cristo chamou os fariseus de hipócritas? Porque eles diziam que guardavam a lei de Moisés e não cumpriam. Era pura hipocrisia. Do mesmo jeito estão agindo as religiões do século XXI, no terceiro milênio. Dizem que creem em Deus e em Jesus Cristo, mas é hipocrisia. Não creem em Deus e nem em Jesus Cristo. Vivem hipnotizados pelos seus líderes religiosos, comendo uma cebola pensando que estão comendo uma maçã, comendo fel pensando que estão comendo mel. Porque quem está hipnotizado não sabe o que está fazendo. Eles fazem tudo o que o mágico manda fazer. Se o mágico disser, coma esta cebola que tem sabor de maçã, o religioso acredita e come a cebola pensando que está comendo uma maçã. O mágico é as religiões e suas lideranças. A cebola é o sistema religioso que os seus fiéis têm que obedecerem sobre juramento que, se não obedecerem ao sistema religioso, estão desobedecendo a Deus. O sistema religioso é fundamentado no Antigo Testamento, no livro de Malaquias 3:10. O sistema religioso não tem nada com o cristianismo primitivo. Para mais de 90% dos sistemas religiosos da Terra, quem não obedecer ao sistema religioso e não cumprir a lei de Malaquias 3:10 estão roubando a Deus. E por roubarem a Deus, são ladrões e roubadores de Deus. E quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem salvação, nem o direito de entrar no reino de Deus. Amados irmãos e ouvintes, não podemos adulterar a doutrina do Senhor Jesus Cristo, nem um tio, nem um cedilho. Quem adulterar a doutrina do Senhor Jesus Cristo é réu de morte eterna. Vejam o que Paulo pregou para os seus ouvintes. Veja Romanos 2:4-8, 2 Tessalonicenses capítulo 1, 5-10. Naquele dia Deus vai tomar vingança contra todos os religiosos da terra que desobedeceram ao Evangelho do Filho de Deus aqui na terra. Então, estes sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia Ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiveram crido nele e obedecido à sua doutrina aqui na terra. Paulo aqui elogia um povo que obedeceu ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui na terra e adverte um povo que desobedeceram ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todos os que estiverem firmes na graça do Filho de Deus aqui na terra, não tenham dúvida que não sofrerão o castigo eterno, banidos da face do Senhor e de Deus seu Pai. O castigo eterno é para todos que pisaram o Filho de Deus e profanaram o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajaram o Espírito da graça. É contra estes que vai pesar a ira de Deus sobre eles, porque profanaram o sacrifício do Filho de Deus e rejeitaram a sua graça maravilhosa para seguirem uma lei que perdeu a sua validade na terra com a morte do Filho de Deus na dura cruz do Calvário. Todos os religiosos, sem exceção, que forem fiéis a uma religião aqui na terra e pagar 10% do seu salário, da sua renda, para a sua religião, está na lei, caído da graça de Cristo, separado de Cristo e da sua graça. Como vão se apresentar diante de Deus os caídos da graça de Cristo? Como vão se apresentar diante de Deus os que estão separados de Cristo? Veja onde vão ficar no juízo final os caídos da graça de Cristo e os separados da graça de Cristo. Leiam com muita atenção Mateus 25, 31-46. O povo que seguiram a graça de Cristo aqui na terra vão ficar à direita do Senhor Jesus Cristo no juízo final. O povo
que rejeitaram a graça de Cristo aqui na terra para seguir uma tradição religiosa com base na velha aliança, vão ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final. O povo que seguiram a graça de Cristo aqui na terra vão ser chamados de bendito de meu Pai. Todos os povos que rejeitaram a graça de Cristo para seguir a lei da velha aliança, que não existe mais na graça de Cristo, vão ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final, para ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer: apartai de mim, malditos, praticadores de iniquidade, vão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e para os seus seguidores. Que dia de alegria para o povo da graça de Cristo, que dia de tristeza para o povo que rejeitaram a graça de Cristo para seguir a lei da velha aliança e pagar 10% do seu salário ou da sua renda para se salvar e ter o direito de entrar no reino dos céus. Que tristeza para os religiosos que viveram aqui na terra comendo uma cebola pensando que estavam comendo uma maçã. Que vergonha e decepção para os religiosos que confiaram nos seus líderes religiosos como pastores. Que vergonha e decepção para os religiosos que foram hipnotizados pelos seus pastores ou pelos seus líderes religiosos que viveram a vida inteira comendo uma cebola pensando que estava comendo uma maçã. Qual é a palavra que os amados irmãos e ouvintes querem ouvir naquele dia da boca do Senhor Jesus Cristo? Vinde benditos ou apartai de mim, malditos? De qual lado do Senhor Jesus Cristo vocês querem ficar no juízo final? À direita ou à esquerda? Se quiserem ficar à direita do Senhor Jesus Cristo no juízo final, abracem a graça do Filho de Deus enquanto é tempo. Enquanto a porta da graça ainda está aberta. Você ainda está na dispensação da graça do Filho de Deus, hoje no século XXI. Aproveite a oportunidade, o dia hoje, a ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Abrace a graça de Cristo hoje, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Veja o que fala o Espírito de Cristo para você hoje, em Hebreus 12 a 29. Ouçam o que o próprio Filho de Deus diz para os que rejeitaram a nossa mensagem. Leiam com muita atenção Mateus 10, 40, 41, Lucas 10, 16, João 13, 19 e 20. Jesus diz: quem vos recebe, a mim me recebe. Quem vos rejeita, a mim me rejeita, e rejeita aquele que me enviou. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Pode julgar a nossa mensagem. Se merecer elogio, podem elogiar. Se merecer crítica, pode criticar. Mas vejam bem quem vocês estão criticando. Se a nossa mensagem é inspirada pelo Espírito de Cristo, tenham cuidado para vocês não criticarem o Espírito de Cristo. Esta é a mensagem de número 259, que o Espírito de Cristo revela para o ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Fala, Senhor, teu servo ouve. Esta é mais uma mensagem revelada dos céus para o seu porta-voz aqui na terra, para repassar para os religiosos do século XXI, que estão comendo uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. Então este é o conselho, esta é a palavra. Deus em que seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém. A palavra amém significa assim seja, eu concordo. Então Deus e seu Filho Jesus Cristo e os anjos estão no céu dizendo amém para esta mensagem. Então mais uma vez, irmãos, a igreja de Cristo aqui na terra diga amém. Muito tremendo para todo triste pecador, o dia da destruição, o dia de tristeza e dores. Nesse dia
levantar.